Sexta-feira, dia de Ao Ponto especial de eleições. Hoje a gente começa falando sobre os dados da pesquisa Datafolha que acabaram de sair. A gente está gravando na quinta-feira à noite. Teve reviravolta em São Paulo, segundo turno embolado no Rio de Janeiro e também em Recife. E a gente fala ainda da discussão sobre a vacina contra a Covid, que acabou atravessando as campanhas, né, Roberto Maltic? Aliás, o presidente Jair Bolsonaro também trouxe esse tema aí para o debate eleitoral. Pois é, Carol, o presidente Jair Bolsonaro recomendou aos eleitores que levem em consideração a atuação dos prefeitos candidatos à reeleição durante o período mais grave da pandemia, naturalmente falando a respeito das medidas de restrição à circulação de pessoas que eram necessárias para protegê-las contra o novo coronavírus. E também protagonizou um novo embate com o governador de São Paulo, João Dória, agora mirando de novo nas eleições de 2022 sobre a vacina que é produzida em conjunto pelo Instituto Butantan com a fabricante chinesa Sinovac. O Ministério da Saúde, como a gente sabe, acabou desistindo de comprar a vacina que já estava com um protocolo de entendimento, inclusive, assinado. Mas vamos começar o nosso debate, naturalmente falando das pesquisas. Primeiro a gente apresenta os nossos comentaristas, de sempre o Paulo Celso Pereira, o editor executivo do Jornal Globo, e o Thiago Prado, o editor de País. Começando por você, PC, Celso Russomano perde a liderança, virado em São Paulo, agora Bruno Covas é que lidera numericamente as pesquisas na capital paulista, né? É impressionante a capacidade do candidato Celso Russomano de derreter eleição após eleição. É um fenômeno que o paulista e o paulistano certamente não está se surpreendendo. Ele, usando aqui no popular, está mais uma vez parecendo o cavalo paraguaio, como se diz, né? Ele começou na frente e caiu 7 pontos percentuais entre o dia 9 de outubro e o dia 21. Uma queda muito acentuada. Ele tinha um primeiro lugar isolado em relação ao Bruno Covas e ele agora já aparece numericamente atrás. Vamos lá, PC, o Russomano caiu de 27% para 20%, esse tombo aí que você está falando de 7 pontos. O Bruno Covas, do PSDB, subiu de 21% para 23%, oscilou na margem, mas agora está liderando, tecnicamente empatado com o Russomano. O Guilherme Boulos, do PSOL, também cresceu, passou de 12% para 14%. Márcio França, do PSB, cresceu de 8% para 10%. E aí vem um segundo pelotão, né? Com 4% estão o Arthur Duval e o Gilmar Tato, os dois cresceram um pouquinho. A Joyce Hasselmann passou de 1% para 3%. Eu acho que tem alguns dados dessa pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita, entre as duas pesquisas da Datafolha, houve uma Ibope, né? A Ibope da semana passada, que a gente conversou aqui no último programa. E aí um dado que a gente aparece aí, por exemplo, de crescimento do Gilmar Tato, de 1 para 4, é um número que, na verdade, reflete aquele número que a gente já tinha visto na semana passada. A questão que aparece agora, eu acho que tem algumas, né? Uma é se o Celso Russomano vai acabar no segundo turno ou não. Eu acho que isso já se torna uma pergunta presente. Pela velocidade de queda dele, é possível que nem isso ocorra, né? Eu acho que também pelo ritmo atual é difícil o Bruno Covas conseguir uma vitória ainda no primeiro turno, mas eu já não tenho certeza se o Russomano vai chegar ao segundo. E eu acho que tem um dado que a gente está vendo agora em São Paulo, que é a entrada do Lula na TV. A gente sabe, e as pesquisas têm mostrado isso, que tanto o Lula quanto o Bolsonaro e quanto o João Dória mais atrapalham do que ajudam na eleição municipal, né? No sentido que os eleitores mais dizem que deixariam de votar do que votariam em função do apoio. Ainda assim, o PT ele tem uma solidez muito grande, sobretudo fora da região central de São Paulo, nas periferias, na Zona Leste, na Zona Sul. Então eu acho que é importante a gente acompanhar aí nas próximas semanas se o Gilmar Tato só teve um suspiro inicial ou se ele vai ter um crescimento sustentado, se existe um voto popular aí de esquerda que pode dar sustentação a ele e que eventualmente possa tirar votos do Boulos. Acho que esse é um dos primeiros aspectos aí que a gente vai ter que analisar. Pois é, Thiago Prado, até que ponto essa divisão de votos na esquerda, especialmente, né, entre Boulos
e o Gilmar Tato, que agora cresce, e o Boulos também se mantém em ritmo de crescimento, ainda que mais lento, o quanto que isso pode acabar facilitando a ida do Russomano para o segundo turno? Eu acho que nessa questão do Boulos, né, conversando com gente do PSOL durante a última semana, né, tá todo mundo muito contente com o desempenho do Boulos, é um belíssimo resultado até agora ali para um candidato do PSOL, mas há uma sensação geral no PSOL de que o Boulos está muito perto de um teto, né, que para crescer mais ele teria que começar a ter um melhor desempenho aí nesse voto mais popular, né, que a gente vem falando aqui que hoje está ali com o Russomano. A grande questão da eleição de São Paulo era se o Russomano ia derreter ou não, né? E surpreende que isso tenha sido tão rápido, na medida em que para essa campanha ele tem o apoio, né, do Bolsonaro, né? O Russomano é um amigo de velha data e eu estou pronto para ajudar esse celular aí, não. Tem um marqueteiro relevante, que é o Elcinho Mocco, que foi o marqueteiro do ex-presidente Temer. Então eu confesso que fiquei surpreso com essa queda já nesse momento. E eu acho que isso faz com que a gente tenha que refletir um pouco sobre essa questão dos padrinhos. O PC lembrou bem aí que o apoio do Dória, que o Bruno Covas até agora ainda não usou muito, ele até ficou um pouco irritado na entrevista que deu para o Globo, quando a gente pressionou sobre o apoio do Dória, porque ele entende que esse apoio ali na capital, principalmente, onde o Dória foi prefeito, não faz muito sentido. E eu acho que isso mostra, no fim das contas, né, que o apoio, né, o Russomano está com o Bolsonaro direto, né, e fazendo um discurso muito forte, né, seja nas suas propostas, né, de que o auxílio que ele quer criar, ele vai ter com o apoio do governo federal. E isso, até agora, simplesmente não foi capaz de impedir essa queda gigantesca de 7 pontos percentuais. Acho que isso vai também entrar um pouco aqui na eleição do Rio, quando a gente falar sobre o Crivella, fazendo a mesma coisa, loteando quase que a propaganda eleitoral inteira para o Bolsonaro, e isso não tendo resultado. O Bolsonaro é um presidente da República com aprovação popular alta na pesquisa nacional, mas se você cair dentro nas pesquisas em determinadas capitais, e Rio e São Paulo são bons exemplos, a rejeição é muito alta. E essa coisa da transferência de votos, ela não costuma acontecer assim com essa facilidade, especialmente se ela acontece de uma pessoa que tem um cargo diferente daquela que ele quer passar. Então, por exemplo, é mais fácil imaginar uma transferência de votos do ACM Neto para o seu candidato a prefeito em Salvador, o Bruno Reis. Outra coisa imaginar uma transferência de votos do Bolsonaro para o Celso Russomano, do Bolsonaro para o Crivella. Essa transferência ela é muito mais difícil de acontecer. No caso do Lula para o Tato, eu acho que aí o PC tem um pouco de razão, porque o Tato está muito baixo. Então, assim, qualquer coisinha, você tem ali um crescimento que pode acontecer. Outra coisa é a transferência de votos ser o pilar da estratégia da campanha, como é o caso do Russomano e o Crivella, e isso não está rolando até agora. Uma coisa é o Tato tentar herdar um voto do PT, né? A história do Tato é uma história dentro do PT, a relação do Lula com o Tato. O Tato foi secretário, a família Tato é uma família tradicional, que teve participação no governo da Marta Suplicy. Então faz sentido esse apoio. Quando o Bolsonaro entra na televisão apoiando o Crivella ou apoiando o Russomano, a população lembra, e se não lembra, é lembrada pelos adversários, que em outros tempos o Russomano e o Crivella tiveram já aliados ao PT e a outros partidos. Parece fake, então, né? Exatamente. Você sabe que é um apoio de ocasião. Agora, no Rio de Janeiro, o segundo turno deu uma embolada, né? Porque o Crivella caiu um pouquinho, de 14% para 13%. Eduardo Paes continua liderando, caiu de 30% para 28%. Agora, a novidade é esse crescimento da Marta Rocha, do PDT, e da Benedita da Silva, do PT. A Marta Rocha passou de 10% para 13%, então está numericamente empatada com o Crivella, os dois com 13%. E a Benedita cresceu de 8% para 10%. Embolou geral, né, gente? Eu acho que a pesquisa apresenta um resultado bem ruim para o Eduardo Paes.
especialmente por apresentar esse cenário de segundo turno, em que ele perde numericamente para Marta Rocha. Numa simulação entre Marta Rocha e Paes, Marta Rocha tem 45% e oscila de 42% a 48%. Paes tem 41%. Pela margem de erro, tem de 38% a 44%. Paes e Marta estão empatados tecnicamente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, conversando aí com as campanhas, obviamente, a gente fica aí sempre analisando o Ibope e Datafolha, que apresentam uns números de pesquisas quantitativas, mas as campanhas em si fazem muitas pesquisas qualitativas, e isso acaba sendo muito importante para os candidatos, enfim, traçarem suas estratégias e etc. O que a gente pode já falar um pouco sobre o que as pesquisas qualitativas estão mostrando aí para alguns candidatos, e eu acho que o Eduardo Paes já percebeu isso, né? A gente sempre avaliou o Eduardo Paes aqui com esse gargalo do passado dele no antigo PMDB, a amizade com o Sérgio Cabral, as próprias denúncias de corrupção e etc. A gente sempre considerou que esse era o grande nó que ele tinha que resolver para uma eleição. O que está ficando claro, né, para quem está conversando com eleitores, enfim, levantando, e eu acho que tem uma competência aí, talvez, da campanha do Crivella. A imagem de gestor do Eduardo Paes também está um pouco arranhada. E dá para perceber que ele notou isso, porque ele tem feito inúmeros programas de TV falando um pouco sobre essa questão de ter ou não deixado dívida para o Crivella, que eu acho que é o grande embate entre os dois sempre. A grande questão que fica se o Crivella fez um governo ruim por incompetência da sua gestão, ou se o legado deixado pelo antecessor prejudicou os 4 anos de Crivella. E me parece, pelo que as pesquisas andam detectando aí, as campanhas, que essa narrativa de que o Eduardo Paes deixou um rombo para o Crivella vai pegando um pouco. Então isso acaba tornando a vida do Eduardo Paes mais difícil de derrubar essa rejeição, que, beleza, o Crivella é o prefeito mais rejeitado do Brasil, mas a rejeição do Paes é muito considerável. Você ter 31% de rejeição e a Marta Rocha está ali muito baixa de rejeição, com 7%, 8%, você tem um problema aí para o Eduardo Paes nesse sentido. Acho que o Crivella, foi o que eu falei ali do Russomano, essa coisa de se colar ao Bolsonaro, ela talvez não seja suficiente. Crivella morou na linha amarela essa semana, né? Ficou lá, fez 30 milhões de fanfarronices por lá, gravando vídeos de campanha, etc. A disputa é Prefeitura do Rio de um lado, concessionária Lanza do outro, querendo saber quem é que vai controlar principalmente o pedágio. É um ativo da campanha dele, mas que, enfim, também é preciso ver se vai ser suficiente para segurar essa subida da Marta. Assim, eu vinha falando aqui nos programas que eu vi a dificuldade da Marta em crescer, porque a gente precisa ver os dados por dentro, a gente ainda não teve acesso à instrução e renda, de onde a Marta cresceu, mas eu tenho para mim que ela cresceu em cima do voto do Eduardo Paes. A gente precisa aguardar aí para ver se isso procede. E a Marta, um bastidor aqui, ela contratou o marqueteiro do Zema, tá? O marqueteiro que fez a campanha do Zema, vitoriosa em 2018, faria a campanha do Fred Luz, e já é possível ver algumas coisas ali em programas eleitorais dela, ela falando do pouco uso da verba de gabinete, o slogan da campanha, coragem para mudar, enfim, me parece uma estratégia bem definida, mas ainda com foco no eleitor que está hoje com o Eduardo Paes, e pode ser que ela cresça para cima do Eduardo Paes mesmo. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. A questão é que a Marta Rocha ainda, só 1/4 da população diz que conhece bem ela, e tanto o Crivella quanto o Eduardo Paes, esse índice é de mais de 60%. É impressionante essa rejeição da Marta Rocha, até a menor rejeição da eleição, 7%, e no pessoal que está disputando ali das primeiras posições, todo mundo fica beirando os 30% de rejeição, é uma diferença muito sensível. E eu acho que quando a Marta Rocha foi escolhida candidata, né, houve uma negociação ali do PSB, do PDT e naquele momento da Rede.
E é interessante porque o pessoal que participava disso chamava muita atenção justamente desse fato que quando você apresentava a candidata, ela tinha atributos que são meio que acima do bem e do mal. E ela está levando isso para a televisão. Você vê o programa dela, ela fala, não, eu fui professora, eu sou uma mulher, eu venci sozinha. E ela conseguiu se livrar da discussão do Cabral, falando que, na verdade, a chegada dela à chefia da Polícia Civil é a coroação da carreira dela. Não é, na verdade, como se o Cabral tivesse escolhido. Ela fala, não, eu fiquei 30 anos na Polícia Civil e saí da Polícia Civil no mais alto cargo da corporação, como se não existisse o governo Cabral. Então, é interessante como a comunicação dela tem conseguido tocar nesses pontos, e eu concordo com você, Thiago. Eu acho que o Eduardo Paes vai ter dificuldade de dormir hoje à noite, penso não ele, mas a campanha toda, porque é o tipo de crescimento e o tipo de candidatura que é difícil você combater. É um nome que está sendo apresentado agora para o eleitor, claro, naturalmente, através de uma narrativa com várias qualidades, e um nome novo no momento em que você tem ali uma disputa entre Eduardo Paes e Crivella, que no fundo também é um negócio, uma sensação de déjà vu, né? E contra a Marta Rocha tem uma questão que foi levantada durante as entrevistas que o Globo fez com os candidatos. Ela foi muito questionada a respeito de números de criminalidade à época em que ela comandava a polícia. Números ruins, com projeção, inclusive, de cada vez piores. E mesmo assim, esse é o tipo de coisa tão antiga que não me parece que isso vai participar dessa disputa. Mas agora, possivelmente, Maltic, esse tipo de coisa deverá ser trazida à tona pela campanha do Eduardo Paes. Assim. Eu, se fosse Eduardo Paes, já tentava detectar a Marta Rocha como uma adversária agora. Tentar desconstruí-la só num segundo turno me parece perigoso. Então, talvez, a gente já viu essa semana o Crivella trazendo o debate sobre a delação do operador do ex-governador Sérgio Cabral, Carlos Miranda, e o Crivella trazendo que na delação dele, o Carlos Miranda falou de repasse de recursos via Caixa 2 para uma série de campanhas de PT, e aí tinha campanhas do PDT e tinha a campanha da Marta Rocha. O Crivella já começou a usar isso. Então, eu imagino que a gente vai ter aí nas próximas semanas não, porque já faltam agora vão faltar 3 semanas. Nos próximos dias, eu acho que a gente vai ter uma campanha aí aquecida do ponto de vista dos ataques. Assim, agora eu acho que está começando a esquentar o jogo mesmo. Ô, Thiago, Juíza Glória, que terá seu grande momento, ponto alto da campanha, vai orar no monte com Cabo Daciolo. Está confirmado esse grande evento, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Opa, agora vai, hein? Vou mandar minha equipe de reportagem fazer plantão lá nessa madrugada já. Ai, ai. Gente, vamos mudar de assunto. A gente, claro, continua falando de eleição, mas com um viés agora completamente diferente, que é o da vacina contra a Covid-19. Nem é um tema que deveria estar sendo debatido numa eleição para prefeito, né? Porque os prefeitos têm muito pouco a fazer nessa tomada de decisão, mas acabou atravessando, né? O Bolsonaro misturou tudo, entrou numa guerra aí com o João Dória, trouxe o tema para o debate eleitoral, e aí os candidatos à prefeitura acabaram entrando nessa esteira aí, né, Maltic? Eu acho que assim, tem 2 assuntos relacionados ao novo coronavírus na eleição. O primeiro é esse, naturalmente, da vacina, sobre o qual a gente vai conversar, e o outro é sobre como o Bolsonaro quer entrar como discurso nos candidatos que ele apoia. Então, nessa quinta-feira, no Palácio da Alvorada, ali na saída para os seus simpatizantes, o presidente mais ou menos deu a receita de bolo do que ele considera como o simpatizante de Bolsonaro deve votar. Você quer reeleger um cara, não? Vê o que ele fez durante a pandemia, o prefeito. Vê se você concorda com as medidas que ele tomou, obrigando a fechar tudo, falando grosso. Não vai reeleger ninguém. Prendendo mulher em praça pública, né? Proibindo, fechando praia. Então, vê se o atual prefeito, se ele fez o que você achava que tinha que fazer ou não, e daí você decide seu voto. Bem como os candidatos agora têm que ser questionados sobre isso, porque esse vírus vai durar por muito tempo.
Então o cara assume em janeiro. Tem que saber agora qual é a posição dele. Fica em casa, a economia te vê depois. Olha o problema aí. É preciso ver assim, se o Bolsonaro realmente vai partir para cima das campanhas municipais com esse tipo de discurso apontando o dedo para quem adotou uma estratégia diferente da que ele considerava a correta, porque, por hora, o desempenho do Bolsonaro nas eleições municipais ele é muito ruim. Então, tenho minhas dúvidas se, ao ver essas pesquisas, ele vai continuar tentando entrar nas campanhas. Acho que essa questão da vacina fala muito mais para a eleição de 2022. Acho que ficou muito claro essa semana essa polarização João Dória e Jair Bolsonaro nessa questão da vacina. Assim. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo a vacinação será obrigatória. Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e diz que é contra medidas autoritárias. Então quer dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Então dessa vez, eu acho que eles estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até, né? E claro, a gente precisa ver como é que vai se dar essa questão da aprovação, da eficiência, tanto a vacina chinesa produzida pelo Butantan, como uma vacina de Oxford pela Fiocruz. Esperamos que toda e qualquer vacina é super bem-vinda no Brasil e tal. Mas, assim, de fato, ficou claro essa semana que os dois atores políticos desse processo, tanto Bolsonaro quanto Dória, vão sim tentar faturar em cima do resultado aí, da eficácia dessa vacina. E acho que sim, sem dúvida, isso terá um peso lá para 2022. Agora, para a eleição de 2020, sinceramente, fizemos as enquetes, acho que a gente quer que os candidatos, né, se coloquem sobre vários temas, às vezes são temas, inclusive, que não versam sobre a administração deles, mas não acho que tem um impacto na eleição de 20, não. Eu viso mais daqui a 2 anos, acho que aí tem. Eu acho lamentável, assim, para ser bem franco, acho que o governador João Dória já vinha tendo uma postura, embora eu ache que ele, durante a gestão da pandemia, atuou com bastante seriedade, montou um comitê científico e dava informações diárias. Eu acho que isso a gente tem que exaltar e enaltecer governantes que tratem com seriedade uma questão sanitária tão grave quanto essa. Ele, desde o início, politizou essa questão da vacina, tratando como se fosse uma vitória de São Paulo. E a gente sabe, vocês fizeram aqui no Ao Ponto programas sobre isso, o programa com o Wanderson particularmente, né, que é do Ministério, é impecável na gravidade, na complexidade que é esse tema. É um tema científico que político não devia se meter, político só devia financiar, fazer o possível para o Estado brasileiro ou os Estados da Federação conseguirem levar à população essa solução que a gente sabe que é a grande solução, que a ciência chegou até hoje. Então, já era muito ruim o Dória tratar como um prazo, São Paulo vai em dezembro ter vacina. Agora, o Bolsonaro realmente entrou de uma forma lamentável, porque a gente, não importa se a vacina é chinesa, russa, norueguesa, americana, o que importa é a população brasileira poder se vacinar. Ela, nesse caso específico, então, ela vai ser fabricada pelo Butantan, que é uma instituição reconhecida internacionalmente, mas é uma instituição brasileira, não importa se fica em São Paulo ou em Pernambuco, não importa, isso não vem ao caso. Não é o momento disso, e claro, e o Bolsonaro, como faz com quase todos os temas, politizou essa questão. E aí até uma ressalva, para não parecer que isso é uma crítica geral a qualquer coisa que ele faça, eu acho até que a questão do uso dos candidatos, dele nas campanhas, como a gente estava falando agora há pouco, eu acho até que ele está menos mergulhado nas campanhas do Crivella e do Russomano do que o Crivella e o Russomano estão puxando ele para suas campanhas. Eu acho que é menos ele se colocando como patrocinador e mais ele sendo usado. Agora, a atuação dele nesse episódio é triste, é muito ruim. Eu espero que lá na frente, depois que ele faça todo o uso político que ele está mostrando que vai fazer com a sua base,
ele mude de posição e deixe a Anvisa trabalhar em paz e liberar a vacina que tiver que ser liberada, a que for aprovada, que os cientistas disserem que é boa, e que o Estado brasileiro e as unidades da federação consigam financiar a produção para a gente poder mais rapidamente imunizar aí a população. Agora, falando dessa briga aí para 22, né, o noticiário, depois que o Bolsonaro disse que a vacina chinesa não seria produzida no Brasil, mesmo que seja aprovada pela Anvisa e tal, e aí saíram umas notas dizendo que alguns ministros estavam surpresos, que o próprio Pazuello tinha ficado chateado depois que foi desautorizado. Eu não sei vocês, eu achei que surpreendeu 0 pessoas essa atitude do Bolsonaro. Pelo contrário, eu fiquei mais surpresa quando saiu o anúncio do protocolo de entendimento do Pazuello dizendo que o Ministério poderia comprar a vacina da Sinovac, do que depois, porque está na cara que o Bolsonaro não vai querer botar essa azeitona na empada do Dória, né? A vacina produzida pelo Butantan, do governo Dória. Ainda por cima, uma vacina chinesa, com toda essa guerra cultural que rola nas redes sociais, que é vacina, sei lá, aquelas maluquices todas, vai ter um chip que vão inocular nas pessoas. Aí o céu é o limite em termos de loucura nessa guerra ideológica, né? E só para deixar um recado, é possível sim que essa disputa política, de alguma forma, acabe atrasando o início do processo de vacinação no Brasil, justamente pelas agências estarem relacionadas aos governos e os chefes dos governos estarem fazendo uma disputa que não interessa à sociedade nesse tempo. Falando um pouquinho do presidente Jair Bolsonaro, também na quinta-feira ele fez uma declaração de apoio a 2 candidatas a vereador em São Paulo, e é muito curiosa a escolha e mostra como o presidente tem sido pontual e cirúrgico nas escolhas. São 2 nomes, Sonaira Fernandes, do Partido Republicanos, e Cláudio Luca, do PRTB. São participações ainda na campanha do Bolsonaro muito discretas, né? Porque é isso, a gente vem falando isso aqui, eu até falei brincando no outro programa, né, de como o Bolsonaro é uma pessoa aleatória. Então, assim, há apoios aleatórios pelo Brasil aí, espalhados, para um candidato ou outro, a vereador, os filhos também, um candidato ou outro. Mas, assim, de fato, ele não entrou de cabeça ainda em nenhuma campanha. Não dá nem para dizer que na do Russomano ele entrou de cabeça. Porque o que ele fez? Além de ter feito uma agenda uma vez só, ele despachou para São Paulo o Weingarten e o Salles para, enfim, participar de um evento ali de campanha. No caso do Crivella, no Rio, o Carlos Bolsonaro e a Rogéria sequer. A Rogéria vai lá, fez uma live com o Crivella, mas o Carlos não fez um movimento a favor do Crivella. Então, assim, por hora, o Bolsonaro, eu acho que ele olha a campanha e faz ali alguns movimentos, mas não quer perder. Ele não quer perder em nenhum lugar, ele só quer ganhar. Eu tô sem partido aí porque foi até uma boa decisão, porque evita essas pressões para você apoiar a gente por aí, né? Fica mais fácil ele fazer esse tipo de escolha mais precisa numa reta final ou num segundo turno. Agora, o que o pessoal do entorno dele fala é que ele vai entrar sim. Em algum momento ele estará mais presente nas campanhas municipais, só que resta ver como, né? Porque o Russomano agora derretendo desse jeito e o Crivella com essa dificuldade toda é um risco grande. É um risco grande. Então eu acho muito discreto, por mais que ele faça esse movimento hoje com essas candidatas que você citou, não é um Bolsonaro participando de campanha municipal como o Lula participava de campanhas municipais no passado, entendeu? Então eu acho que ainda você tem um presidente da República e seus filhos que não entraram de cabeça na campanha até agora. E faltam 3 semanas para 15 de novembro. Ainda pediu voto pro filho errado, né? Lembrou que tem um filho concorrendo a vereador no Rio de Janeiro, falou que era Eduardo, mas é o Carlos. O Carlos deve ter ficado com ciúmes, porque o Carlos é desses, né? E o Carlos é ciumento. Pois é. Então
é isso, gente. Esse foi o ponto especial de eleições dessa sexta-feira. Semana que vem tem mais, né, Roberto Maltic? É isso mesmo, Carol. Quer saber mais? Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Thiago Prado, Paulo Celso Pereira, muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, até semana que vem. Até mais.